Olá, boa noite. Alerta para quem perde a noção de quanto tempo gasta navegando na internet. Especialistas advertem, não existe idade para se tornar um viciado em internet. E o que à primeira vista parece um passatempo pode trazer sérias consequências para jovens e adultos. Negócios, encontros, contatos, jogos. Dá para fazer de tudo pela internet. O número de usuários na rede só aumenta. Essa Lan House de São Paulo, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, já recebe 10 mil clientes todos os meses. E o tempo que eles passam navegando é cada vez maior. Miguel Leckman, o dono, diz que ele teve que colocar alguns limites. Geralmente a gente não permite nesta loja a permanência de mais de 20, 22 horas. Tem gente que chega a ficar tudo isso? Sim. Em Coreia tivemos hubo experiência de 2, 3 pessoas falecidas com 2 e 3 dias jogando sem parar. Pois é, essa ferramenta que serve para tantas coisas, inclusive para o lazer, pode fazer mal à saúde. É justamente isso o que o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo quer estudar. Eles querem saber quando e como a internet se transforma num vício. O psicólogo Cristiano Nabuco coordena o grupo e diz que o número de viciados em internet já chega a 10% dos usuários da rede. No mundo, isso supera os 60 milhões de pessoas. Ele explica que, em geral, quem tem esse problema apresenta pelo menos 5 das seguintes características. Preocupam-se muito com a internet e só falam nisso. Navegam para relaxar. Não conseguem diminuir o tempo em que estão conectados. Precisam aumentar cada vez mais o tempo navegando para ter o mesmo grau de satisfação. Vivem irritados ou deprimidos. Sem internet, ficam de mau humor. Outras atividades são prejudicadas. Mentem sobre o tempo que ficam na rede. Para o psicólogo, não há idade para ser vítima do problema. Existe uma média, as pesquisas vão identificar alguma coisa em torno dos 30 anos de idade, mas dentro do nosso programa nós já recebemos pessoas com interesse de 13 anos, 12 anos, 11 anos, principalmente pelo aumento dessas lan houses. Então a inclusão digital, que tanto foi dita como positiva, que eu acredito que até tem esse aspecto, ela também desenvolve o outro lado, ou seja, o perigo de você perder o controle e se perder nela. Um exemplo do que esse tipo de uso pode fazer e também de superação do problema foi vivido pelo adolescente Mauro. Ele tem 16 anos e já chegou a passar mais de 8 horas na frente do computador. Quase perdeu o ano na escola por causa disso. O vilão dessa história era um jogo. A compulsão pelo computador começou aos 14 anos. Ele diz que as regras do jogo ajudam a prender o jogador. Por ser um jogo online, você tem que ficar sempre pegando level para ficar mais forte e não tem fim. É um ciclo vicioso e você vai ficando nisso, ficar preso nisso. Às vezes eu ficava o dia inteiro sem comer, só ia comer à noite, ou às vezes nem comia. A mãe, Fátima, identificou o problema logo. Entrou na época de aulas e a coisa começou a complicar, inclusive em horário de levantar para ir para a escola e tudo mais. Como é que você tentou controlar isso? Primeiro, conversando, insistindo para parar de usar o computador. E a gente teve que começar a tomar algumas medidas mais sérias. Mesmo assim, ele demorou para responder. Para o psicólogo do grupo de internet, a atitude dos pais pode contar muito na recuperação dos adolescentes. Não desenvolva uma atitude policialesca, no sentido de patrulhar, mas observar. Quer dizer, afinal de contas, esse meu filho está utilizando a internet para qual propósito? Ele, de fato, ele está utilizando para um fim específico, fazer o trabalhinho de casa, conversar com os amigos, ou na realidade ele está absolutamente solto, gastando horas em frente à rede sem um objetivo específico. Então, nessa hora, é hora da gente desconfiar e começar a pensar que alguma coisa talvez não esteja bem com este menino. O Mauro diz que aprendeu a lição. Eu desinstalei ele do computador. Os amigos convidam para jogar de novo? Convidam, só que eu falo que não posso, porque senão posso ficar viciado de novo. Foi um prejuízo para você? Foram 6 meses, nota vermelha na escola. O Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas continua recebendo voluntários que precisem de tratamento e queiram participar do grupo de internet. As inscrições podem ser feitas pelo telefone código de área 11 São Paulo 3069-7805. Aldo Quiroga, de São Paulo, para o Jornal da Cultura. E você vai